A paz de Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria estar aqui convosco mais uma vez no 20º episódio do podcast O Madecop. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Nós temos certeza que este bate-papo será enriquecedor e contribuirá muito para o seu elevo espiritual. Então, eu já quero te pedir, pega este link, mande para todos os seus amigos, que nós temos certeza será abençoador para a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal do podcast Madecop, se inscreva aí, porque toda sexta-feira às 20 horas nós estamos ao vivo aqui. Faça chuva, inclusive hoje está chovendo aqui, né? Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Nós temos um compromisso com você toda sexta-feira às 20 horas, ao vivo, aqui no canal do YouTube. Toda sexta, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui com você. Então se inscreva aí nesse canal, seja aí um inscrito no canal do podcast Uma Decop. Nós temos a alegria de receber aqui o pastor Lauro, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Conselheiro Pena. Pastor Lauro, seja muito bem-vindo aqui no podcast Uma Decop. Pastor Francis, graça e paz do Senhor Jesus, graça e paz também para a sua audiência, pessoal que está nos acompanhando. E primeiro eu quero agradecer pela honra de poder estar aqui com você, pastor. Muito obrigado mesmo, me sinto muito feliz e honrado pelo privilégio de poder estar aqui nesse podcast. E quero deixar aqui, né, então, parabenizar também por esse projeto, que já é um sucesso, né? Amém. Deus tem abençoado muito, parabéns, e que Deus continue abençoando aí nesse projeto, e que certamente Deus tem se servido para abençoar muitas pessoas, né? Glória a Deus, maravilha. Pastor, é muito gratificante para nós ter a presença do Senhor aqui. E nós vamos começar com uma pergunta que nós sempre fazemos para todos os nossos convidados que vêm aqui no podcast. E a primeira pergunta é: o senhor nasceu em um lar cristão ou encontrou Cristo no decorrer da sua caminhada? Fale um pouco da sua vida para nós aqui. Ok, é uma satisfação, é algo que realmente mexe muito com o coração da gente, né? Falar da experiência com o Evangelho, falar da experiência com Jesus. Eu nasci num lar cristão, só de tradição católica, né? Então, desde a minha infância, eu tinha uma inclinação, assim, muito grande pelas coisas espirituais, mas tinha lá aquelas limitações, né, de acesso, às vezes, a literatura principal, né, que é a palavra de Deus. E então, mas foi com os meus 15, 16 anos que eu tive, de fato, a experiência com o Evangelho. Muito interessante. Então, o senhor nasceu num lar católico? Católico, tradição católica. E como que foi essa experiência? Alguém te convidou para ir numa igreja cristã? Ou o senhor foi por curiosidade? Como que foi? Tá. Interessante. Eu trabalhava para trabalhava para um casal, né? Eles eram evangélicos, e então a esposa, melhor dizendo, o casal tinha que pegar uma BR para poder ir à igreja, e um pouco distante de onde a gente morava, e pedir para que eu pudesse fazer, então, companhia para eles, né? E depois, é claro, o propósito era de apresentar para mim, né, as boas novas do Evangelho. E eu, sem qualquer questionamento, aceitei o convite, né, para poder acompanhá-los. E eu não conhecia igreja evangélica, na verdade, né? Eu lembro que interessante, porque nessa época eu morava em Governador Valadares e brincava com a turma na rua de bola, né? E a gente brincava uma certa distância do templo da igreja Assembleia de Deus. Eu via ali os irmãos passando para a igreja,
E eu fazia aqui alguma resenha, algumas críticas, né? Jamais eu vou uma igreja dessa, né? Como diz o ditado, quem nunca, né? Então, mas aí Deus ele vai trabalhando, né, no coração da gente, tem um tempo e um modo de trabalhar no coração da gente, né? Então, por volta do ano de 88, que foi realmente essa experiência mais aguçada com o Evangelho, tive então a experiência de poder entrar no templo de uma igreja evangélica, participar de um culto de uma igreja evangélica, até então eu não conhecia, e a sensação que eu tive é que eu estava entrando no céu. Olha aí. Foi Glória assim, a muito Deus. Impactante. E aí tive acesso à Bíblia, né? E comecei a devorar, no bom sentido, né? As Sagradas Escrituras. E aí, claro, vem algumas objeções, algumas dificuldades, mas as dificuldades só me ajudaram a me firmar mais, a buscar mais a presença de Deus. E eu gostava muito de frequentar. Eu não faltava por qualquer... Não era qualquer motivo que eu perdia um culto, de estar na escola dominical, de participar. Então isso fortaleceu muito a minha fé lá no início, né? Glória a Deus, pastor. Que interessante a gente vê, né, o quão é importante nós compartilharmos o evangelho. Com certeza. Né, com o não crente, né? Um simples compartilhamento do evangelho com o Senhor naquela viagem, Sim. né, foi onde a semente foi plantada e começou tudo, né? Verdade. Muito então, interessante. Deus tem o tempo e o modo, né? Deus usa as circunstâncias, né? Cabe simplesmente fazer o trabalho, o testemunho de compartilhar o evangelho, né? As mais variadas. Eu não sei quem diz, não sei se é um pastor da nossa denominação que diz que tem 1001 maneiras da gente pregar o evangelho, né? Tem muitas maneiras da gente compartilhar a palavra do Senhor. Muito interessante. A gente tem que aproveitar as oportunidades que o Senhor dá para nós de compartilhar. Às vezes a gente convive com uma pessoa, com um colega de trabalho, por exemplo, né? Igual o senhor trabalhava lá, os seus patrões compartilharam o evangelho contigo. E deixamos de compartilhar, né, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. Às vezes a pessoa entra e sai, nós não falamos de Cristo para ela, né, não entendendo o poder que tem nosso compartilhar. Você vai plantar a semente, a pessoa vai ficar pensando, meu Deus, porque o Espírito Santo vai trabalhar, ele né? Trabalha, O Espírito Santo vai trabalhar, às vezes na calada da noite, nós somos quando a pessoa... apenas instrumento nas mãos. Apenas instrumento. Né? Na calada da noite, quando a pessoa for deitar para dormir, o Espírito Santo vai trazer aquela palavra no coração da pessoa, a pessoa vai remoer, e daqui a pouco, vou visitar uma igreja. Glória a Deus. Assim. Glória a Deus, que interessante. E o pastor, o senhor converteu, virou pastor, como é que foi esse negócio seu interesse se tornar pelo ministério? De envolver com o ministério pastoral, né? Como que desencadeou o desejo pastoral? Como que o senhor se tornou um pastor? O senhor viu alguém assim que o senhor falou, nossa, um dia eu quero ser como ele, que influenciou a sua vida? Como que foi? Fala para nós. Então, como eu falei no início, que desde que eu tive experiência com o evangelho, que eu conheci a palavra de Deus e está envolvendo, eu sempre fui muito ativo na vida da igreja, né? E também, sempre que fazia algum apelo, lá na década de 90, sempre fazia algum apelo para missões, para o ministério. Então havia aquele ardor no coração e eu queria servir, porque eu já servia na igreja local, de alguma maneira, né, envolvido ali no trabalho da juventude, também nas atividades gerais da igreja, sempre muito presente, estava ali dando a minha contribuição, né? Então, esse ardor no coração sempre também veio junto com essa experiência com o evangelho, esse ardor de servir. E eu pensava no início me preparar para ser um evangelista, E o meu pastor na época foi muito usado por Deus e considero como um pai espiritual, cuidou muito bem de mim. Quero até que
honrar ele, que é o pastor Regino, foi pastor aqui na cidade também, na igreja presbiteriana Simonton. Então ele me ajudou muito. Ele disse, não, Laura, você vai para o seminário. Você vai para o seminário. E aí eu comecei a tentar me esquivar, né? Porque a gente sempre olha para... A gente sempre enfatiza as limitações da gente, né? Faz igual Moisés, né? Sim, a gente tenta se esquivar. E aí me preparei, passei no vestibular do seminário, né? E consegui a formação, né? O curso de teologia no nosso seminário. Bem puxado, né? Para quem não tem o privilégio de ter uma boa formação, né? Então, é um desafio muito grande você conseguir a formação, porque ao longo dos 4 anos de seminário, são 96 matérias. 96 matérias, né? Mas Deus deu graça. Mas voltando à sua pergunta mesmo, que então esse ardor, né, estava no coração. Eu não tinha essa pretensão que eu achava que o ministério pastorado era algo assim muito grande, né? Não era para mim. Mas Deus, ele chama e ele vai dentro de um processo, ele vai trabalhando no coração, vai abrindo as portas. Quando você assusta, você está de cabeça nesse negócio. O senhor falando aí, é interessante que a maioria dos homens que Deus chama, eles assumem não estar preparado, não estar pronto. Sim, isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Nós temos 2 exemplos na Bíblia. Nós vemos que quando Pedro, ele disse, estou pronto, Pedro não estava pronto. Exatamente. Quando Jeremias disse, não estou pronto, Jeremias estava pronto. Porque é interessante, esse trabalho, o ministério pastoral, né, essa vocação pastoral, é de natureza espiritual, né? Sim. Então, porque a tendência se a gente tem algum recurso, né, para se agarrar, e aí a gente pode a presunção, né, subir na cabeça e achar que a obra de Deus se faz com os recursos, a força com os do recursos braço, humanos, os né? recursos humanos, né? Então Deus utiliza tudo que temos, Deus usa para a obra, né? Mas quando nós olhamos para nós e percebemos que a gente podemos confiar em algum recurso próprio da gente, né? Seja a questão do intelecto e outros recursos, né? Algumas habilidades que são naturais, né, do ser humano. Então, isso pode ser um entrave para a trajetória do ministério. Né? Muito interessante, né, pastor? Porque eu ouvi uma frase que quando o homem no reino de Deus pensa que é alguma coisa, ele começa a morrer. Porque o desafio é você... Depender de Deus sempre. Depender de Deus, você correr atrás, né? A gente tem... porque o aprendizado, o crescimento... não pode parar. Mas o desafio é você lidar com essa questão do conhecimento, dos recursos naturais e manter essa virtude da humildade, de absoluta dependência de Deus, né? Muito interessante. O que é que alguém precisa para ser um pastor na presbiteriana? Então, o primeiro é o chamado. Ter o chamado de Deus. Ter o chamado, sentir que é uma experiência pessoal, né? Que a gente chama lá nos nossos concílios de experiência religiosa, né? A sua experiência com Deus, né? Aí depois você tem que se apresentar a uma igreja local, onde você é membro, e se apresenta para o conselho da igreja, e aí você fica um ano como aspirante ao sagrado ministério. Porque quem vai legitimar esse chamado, essa vocação, é a igreja. A igreja está ali olhando, está te observando dia a dia, né? Toda a sua vida. E realmente a igreja vai
vai assinar, né? Vai aprovar ou não essa suposta vocação, né? Aí depois de um ano, você sendo aprovado pelo conselho da igreja local, é encaminhado ao presbitério. Aí você passa por uma outra sabatina, né? Sim. Vai ser questionado sobre essa vocação, e se o presbitério entender, ver, realmente perceber esse chamado, aí você é encaminhado para o presbitério, aliás, para o seminário da nossa denominação, né? Hoje eu acho que já tem mais de 6 seminários no Brasil, né? Na nossa região, normalmente vão para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Nós temos um seminário em Belo Horizonte. E aí mas aí você tem que submeter também um vestibular, conhecimento geral das Sagradas Escrituras, língua portuguesa, inglês, e também um pouco das nossas confissões, né? Um certo domínio das nossas alguns documentos, né, de fé da nossa teologia também, que cai na prova também, né? Sim, então tem todo um processo. Tem um processo. Todo um processo. Tem quantos anos que o senhor pastoreia a terceira igreja presbiteriana aqui na nossa cidade? Então eu tenho o privilégio de pastorear a terceira igreja 19 anos. 19 anos? 19 anos pastoreando aqui a terceira igreja presbiteriana de Conselheiro Pena. Igreja que eu tenho maior apreço, consideração, e que me acolheu e tem abençoado a minha vida, o meu ministério, a minha família, né? E tem me levado a cada dia mais a crescer e desenvolver esse ministério, né? Que um dia foi confiado. Interessante, né? A gente conversava aqui nos bastidores, né? Que o povo gostou mesmo do pastor Lauro. Que geralmente fica 4 anos, 2 anos, então, mas 6 anos. É porque mudava, realmente, nós saímos de uma cultura em que havia muitas mudanças, né? Os pastores mudavam muito. Mas essa cultura, ela mudou, essa cultura foi mudada. Hoje os pastores estão permanecendo mais porque é até uma mudança de visão, né? Porque para você implantar uma visão, você estruturar um trabalho, você desenvolver uma visão, leva tempo. Leva tempo. Para você desenvolver, né, uma mentalidade da igreja, uma cultura ministerial e, sobretudo, porque a grande pergunta é: no nosso ministério pastoral, nós estamos transformando a vida das pessoas? Então, transformar a vida de pessoas com esse material que nós temos, que é a palavra de Deus, isso leva tempo, é um processo. Então, você não pode se achar que 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai conseguir implantar fazer alguma coisa, né? O primeiro ano é só adaptação, né? Adaptação e para você perceber por onde você vai caminhar, né? Com aquela comunidade. Interessante. Pastor, é muito diferente a teoria da prática, né? Ah, sim, com certeza. A pessoa termina o seminário, estuda 4 anos, aprende muita coisa. E quando ela vai para a prática mesmo, para o pastorado, na vivência do dia a dia, tem muita coisa que ela não estudou no seminário, que ela vai lidar ali, né, com os problemas do dia a dia, no trabalho do dia a dia. E tendo em vista, né, essa prática pastoral, qual que foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao assumir a igreja aqui em Conselheiro Pena, há 19 anos atrás? Ah, tá. Porque são muitos desafios que o pastor tem, né? Então, para mim, porque eu já tinha uma certa experiência, né? De vivência com a igreja, com lideranças da igreja, né? Então, eu já tinha um pouco dessa experiência, um pouco de maturidade em relação a isso, né? Então, eu exerci o ministério pastoral 5 anos em Valadares. Ah, sim. Então, aqui não foi a primeira congregação. Não, foi... lá eu exerci o ministério, eu era pastor auxiliar. Sim. Né?
Então, eu não assumi, de fato, né, o peso. Mas já estava nesse ambiente. Como Josué ali, né? Exatamente. Então, eu cheguei em Conselheiro Pena e eu tive que assumir, de fato, né, o pastorado, de liderar pessoas já idosas, bem experimentadas, né, mas que me ajudaram bastante, né? Então, não tive muita dificuldade, um conselho muito tranquilo, muito espiritual, né? Muito abençoador e me ajudou bastante. Então, não tive... Tem aquelas dificuldades que do dia a dia, que são sempre imprevistos, né? Que, como você falou, o seminário, nessas 96 matérias que a gente que recebemos no seminário, a gente fica questionando para que serviu, né? Para que serviu? É igual a escola, né? Você estuda aquilo tudo, quando você vai para a profissão, faculdade mesmo. Não tem muito sentido, né? Você faz, por exemplo, a faculdade de administração, quando você vai administrar uma empresa, tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, às vezes, o Ministério Pastoral também é assim. Mas, louvado seja Deus, né? Interessante. Se tratando de uma maneira geral, pastor, vamos pegar aqui a nível Brasil, né? Vamos... Contexto geral. Né, pegar um contexto geral, né, um contexto de todas as denominações. O que o senhor tem achado da igreja brasileira? Como que o senhor enxerga a saúde espiritual da igreja hoje? É um desafio falar sobre a realidade, né, da igreja brasileira. Eu quero citar aqui o pastor Hernando Dias Lopes, né? Ele disse, ele tem 3 respostas quando ele pergunta como é que vai a igreja, né? E aqui especificamente a igreja brasileira, né? Então ele disse que a igreja vai muito mal, né? A igreja vai muito mal, essa é uma resposta. A igreja vai muito mal. Porque tem aqueles que faz parte da igreja, mas espiritualmente elas estão bem mal. Né? Essa é a realidade, de modo geral. E segundo, ele responde que a igreja vai mais ou menos. Porque tem aqueles que estão na igreja, mas espiritualmente também está mais ou menos. Né? Estão estacionados, estão em crises, né? E etc. Muitas situações, né? Muitas situações. E a terceira resposta é que a igreja vai muito bem, né? Então, eu acho que essa é a realidade da igreja. Apesar de tantas mazelas nesse cenário, né? Nesse universo de igreja brasileira, e falando especificamente aqui, claro, é igreja evangélica, tem muitas mazelas, né? Mas apesar de todas essas mazelas, por causa do próprio ser humano, né? Nós vivemos num mundo caído, marcado pelo pecado. Então, onde o ser humano estiver presente, a gente vai lidar com essas mazelas, com essas dificuldades, mas graças a Deus a igreja vai bem, porque tem pessoas que entenderam de fato a realidade do evangelho, o que é o evangelho, elas assimilaram o evangelho, a proposta do evangelho, e elas estão ativamente amando a Jesus e servindo a Jesus da melhor maneira possível. Então a gente tem que olhar para essa realidade da igreja, né? Então, mas falando ainda sobre a realidade da igreja brasileira, eu acho que a realidade da igreja brasileira é reflexo daquilo, do legado, né? Aquilo que foi deixado para nós. Nós agora nessa questão da NASA, né, indo à Lua, a gente percebe, a gente sabe disso, mas agora com mais... traz novamente à mente da gente de que, por exemplo, a Terra está em movimento. A Terra está em movimento. Então, eu diria que alguém definiu bem que a igreja é movimento, a igreja está em movimento. O nosso Deus é um Deus dinâmico, a igreja ela é dinâmica, mas muitas vezes, porque também é uma outra definição da igreja, né, que a igreja é uma instituição divina humana, então, muitas vezes nós colocamos a mão na igreja, e aí a coisa não fica legal, a igreja ela vai estacionar e ela acaba
não dando uma boa amostra, né? Amostra muito ruim. Então, Deus, ele sempre, claro, Deus continua falando, ao longo da história da sua igreja, Deus continua falando sobre aquilo que ele sempre falou. Mas o nosso Deus é um Deus dinâmico. Então, cada tempo requer da igreja, a igreja precisa estar atento a esse mover de Deus. Sim. Como conduzir a noiva dele. Então, acho que muitas vezes nós nos perdemos. Parece que a igreja ela sai dos trilhos. Claro, tem as distrações, né? A igreja parece que a noiva se distrai, né? Então, mas a igreja ela é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja e ele está atento a essas distrações da sua noiva e ele sabe conduzir. Então, eu creio que a igreja está caminhando do jeito que ela deveria caminhar. Então, às vezes, a gente tem um olhar muito pessimista, né? Mas entender que a igreja tá dando os passos que, nesse tempo, claro, fazendo, eu acho que cabe sempre, de tempo em tempo, a gente tem que estar atento, fazer a autocrítica, avaliar. E aí cada igreja local é muito importante ela se avaliar, se colocar diante do Senhor e fazer essa autocrítica, essa observação, essa avaliação aos pés do Senhor diante das Sagradas Escrituras, né? Mas a igreja do Senhor, ela está... Interessante a sua resposta. Vai mal, vai mais ou menos, mais ou menos, vai e bem, vai bem. Vai bem. Porque infelizmente o joio está no meio da igreja, né? Então, os discípulos quiseram tirar, Jesus então, não tem vezes, como, só no último dia, né? Então, às vezes, nós temos um olhar muito moralista em relação à igreja. Entendeu? E sem contar também, né, pastor, que a mídia parece que divulga só o que é ruim. Exatamente. Tem muita coisa boa acontecendo. Porque cria que a mídia não está divulgando. Uhum. Aí acontece um escândalo, pá, isso. Todo mundo fica sabendo. Porque a proposta da igreja ela é ser a luz do mundo, né? Então, quando essa luz ofusca, aí soa muito ruim, né? Mas a gente precisa entender que não pode tirar a humanidade da realidade da igreja, né? Sim. Entendeu? Então Sim. Mas Deus está trabalhando, Deus está presente, Deus está agindo na vida da sua igreja. Muito interessante. Vou fazer uma pergunta meio polêmica para o senhor agora. Tá ruim, tá mais ou menos e tá boa. Uhum. Eu conversava ainda hoje com dois pastores sobre o envolvimento de pastores com a política, com cargos públicos. Quero ouvir de um pastor presbiteriano agora. O que o senhor acha de um pastor ser candidato a algum cargo público, virar um vereador, virar um deputado, virar um governador? Alguém que tem ministério pastoral, não estou dizendo um membro. Tá. Alguém que tem ministério pastoral. Como que o senhor vê isso? Na sua visão está certo, está errado? Tá. Como que o pastor presbiteriano enxerga essa situação no nosso Brasil? Falar baseado na experiência, né? Na experiência de pessoas que enveredaram pela política, né? Mesmo sendo pastor, tendo um ministério envolvido com a igreja, ele abraça essa vocação, né? Entende que Deus está chamando para essa vocação, né? Para esse desafio na sociedade. Então, eu particularmente, baseado no que nós temos assistido, né, visto, então eu sou contra. Eu acho que se o pastor, ele tem uma igreja, ele é um pastor, ele tem exercido o ministério numa igreja local, ele deseja ingressar na política, ele deve abrir mão do ministério. É porque acaba misturando as coisas, né? Eu acho que se você abraça o ministério, porque o ministério pastoral ele é um desafio muito grande, tem muitas demandas. Então, quando você começa a ficar dividido,
alguma coisa, alguma parte vai reclamar, entendeu? Então, e sem falar que a cultura da nossa política brasileira ela é muito perversa ainda, né? Então, ela ainda é muito... de modo geral, os cristãos não têm uma visão ainda muito apurada sobre essa questão da política, né? Essa consciência política. Está melhorando, mas ainda nós temos que avançar muito nessa questão da consciência política. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que ele deve se firmar no ministério, né? E focar no ministério, ou então, se ele entende que... Porque pode acontecer, né? O problema é quando nós somos muito ortodoxos nessa questão, porque hoje eu estou como pastor, mas de repente pode, por algum momento, uma crise, né, ministerial, mas ele entende que ele vai atuar numa outra área, tudo bem, aí pode, mas ele deveria deixar o ministério e dedicar esta área, que também é muito importante, muito importante. E ressaltar aqui que há uma crítica, né, tá, no meio da igreja, de modo geral, aquela visão muito ruim, muito muito ruim, no sentido de que o crente, o evangélico, não pode envolver na cultura, né? Não pode envolver na política, porque a política é tão perversa, né? Que é tão suja, é uma situação tão suja que ele não deve envolver. Então, quando nós adotamos essa postura, alguém vai fazer no nosso lugar. Alguém vai fazer no nosso lugar. Então, e é aquela situação também da dicotomia, né, da missão. Então, acho que o crente, ele precisa. O problema é que, às vezes, nos falta consciência da nossa presença, da nossa atuação na sociedade de modo geral. Então, há uma necessidade muito grande que nós tenhamos pessoas preparadas, pessoas esclarecidas e pessoas com a consciência do evangelho na política. Para que a gente possa elevar, né? Não estou falando simplesmente porque o cara se diz cristão, porque o cara se diz evangélico, ou se o cara se diz pertence a alguma denominação, pronto, encontramos, né, a solução. Não é isso. Então, requer um preparo. Então, de modo geral, as pessoas estão despreparadas para viver os valores do reino na sociedade. Não só na política, mas de modo geral, a gente tem que... É um desafio para nós, pastores, imprimir essa consciência nessa nova geração, né? Qual é o nosso papel na sociedade? Por exemplo, quando nós vamos mandar nossos filhos para a escola, para a faculdade, qual é o propósito? Para quê? Qual a finalidade? É só para dar bem na vida, para ganhar bem, para ter um lugar privilegiado na sociedade? Então, acho que a gente tem que voltar lá no básico mesmo, que a nossa profissão, e qualquer profissão, seja política, seja na medicina, seja o pedreiro, seja o dono lá da oficina, seja lá o vereador, seja o dentista, o advogado, entender isso que é uma vocação, abraçar isso como uma vocação. Então, nós perdemos isso de vista, a questão da vocação. E aí vira uma bagunça. E o cristão, sem essa mentalidade, ele não vai fazer diferença na sociedade, não vai fazer diferença na política, não vai fazer diferença no comércio, na indústria, na sociedade de modo geral. Então a gente precisa dessa consciência. Interessante, mas pastor. Eu acho que tem que focar. Às vezes é uma crise, às vezes quando o pastor entra talvez na política, seria uma crise de vocação ministerial,
tem que saber. Interessante, eu gostei da sua visão e da sua resposta, muito coerente, né? O cristão tem que envolver sim, né, Sim, pastor? tem que envolver. Né? Nós Tem que temos envolver. que plantar São os nossos valores sal- aonde nós estivermos. O problema é que tem muita gente que entregou a política pro diabo, É. aí ele Ou tomou conta. então ele Aí ele entra, tomou conta, ou né? então ele entra sem essa perspectiva, sem esse propósito. Aí ele vai ser uma manobra muito fácil, E né? concernente Nesse sistema perverso. ao que é. Ministério Pastoral, muito coerente a sua resposta, né? Ou seja, o cal lá, É. né? O cal lá, porque a demanda ministerial é muito Mas lembrando grande, que muito grande. o pastor ele tem um papel muito importante, né? Não é que o pastor vai para a tribuna e vai falar, vai no culto, ele vai falar sobre política, ele vai levantar a bandeira de um determinado ideologia política, mas nós somos cidadãos. Sim, Nós nós somos temos que exercer o cidadãos. nosso direito de cidadão. Exatamente. Então, às vezes as pessoas acham, não, o pastor não pode falar sobre política. Quem é que diz? Qual ditadura que diz que o pastor não pode falar? Então, é como falar. Como falar. Isso Então, aí. às vezes, falta sabedoria, A né? gente precisa orientar, Orientar né, e orientar nós bem. temos princípios, né? Exatamente. Nós temos princípios bíblicos, familiares. Nós precisamos orientar as Com pessoas, né? certeza. Muito interessante. Então tem muita gente que tem vocação para política. Quem tem vocação Exatamente. tem que envolver mesmo. Com Né? certeza. Nós temos Daniel, nós temos José, nós temos casos bíblicos, né, de pessoas Sim, que foram fizeram lá. toda- Agora a pessoa fizeram toda a precisa entrar diferença. com certo preparo, né, mental, emocional, com uma certa estrutura, Exatamente. né, cristã, firmado na rocha, porque ele vai ser tentado. Vai. Em todas as áreas. Em né? todas as áreas. E quando ele for tentado, ele Tá precisa preparado, tá ser luz, representar Deus aonde ele estiver, né? Muito interessante, muito É interessante. Vamos cá falar sobre a juventude. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre a juventude. Juventude. O povo está pedindo para me entrevistar a Nádia aqui. Vamos falar sobre a juventude, né? Nossa prefeita, que Deus abençoe a nossa prefeita, a prefeita da nossa cidade aqui. Sobre a juventude, pastor, o que o senhor tem achado da juventude? Os nossos jovens têm aspirado ao ministério, têm desejado o ministério, ou na sua maior parte têm desejado a carreira secular? Como que o senhor tem visto a juventude de modo geral? Eu acho que está em crise, né? Está em crise. Eu acho que já teve mais... Já teve melhor, não já? Já teve melhor. A né? cada 100 jovens cristãos hoje no Brasil, quantos querem ser um pastor? Será que a gente acha uns 5? 5? É possível, é possível. Uns é 5 possível. a 10, né? Uns 10. Vamos pegar o Então, dízimo, né? Mas eu tenho percebido que Deus está trabalhando nessa área. Tenho visto... porque, de modo geral, a gente percebe essa frieza, né, no meio da juventude, e exatamente por causa dessa mudança, né? Essa mudança da sociedade. Isso tem impacto também na vida da igreja. Parece que o povo hoje em dia tá com um olhar muito voltado para o material, né, pastor? Porque Mas é por exemplo, interessante você pega... lembrar também que Deus, né, esses que têm se firmado, né, que Deus nunca vai ficar sem. Exatamente, como nós O falamos. céu né? nunca vai ficar em crise. Jesus é o cabeça a da igreja, é o liderança da Senhor da igreja igreja. nunca vai ficar em crise. A noiva é Então, dele, a quando igreja Elias dele, a pensou causa que ele dele. estava sozinho, Deus disse: Exatamente. não, meu filho, tem mais 7 mil. E eu vejo o ministério da mesma forma, né? Então, Deus hoje... sempre vai ter pessoas para cada tempo para liderar a sua obra. Então, talvez hoje a gente vive também uma crise de referência também, entendeu? Nessa questão do ministério pastoral, entendeu? A gente vive essa crise também. Você me perguntou, né, no início, se eu mirei em quem, né? Eu inspirava em quem para ser pastor, né? Então, graças a Deus, a igreja nunca ficou sem essas referências, mas Sim. há tempo que há uma escassez, né, de referência, de liderança, de ministério pastoral. Então, essa juventude, ela fica esperando, né? Ela fica esperando. E quando ela não percebe
essas referências, mas ela não fica parada, né? Nós não ficamos, não há neutralidade, né? Nós vamos para um lado ou para o outro, né? E a leitura que eu faço também é que, por exemplo, na década de 80, 90, nem todos os jovens tinham acesso à formação acadêmica, à universidade, às faculdades. Hoje facilitou muito. Então, os jovens estão... Só não faz se não quiser Só mesmo. se não quiser mesmo, né? Então, então há essa ocupação, né? As pessoas têm as suas ocupações. É difícil hoje, por exemplo, você contar com a juventude, no meio de semana, as atividades da igreja. Estão estudando, estão correndo atrás, estão correndo, se preparando para a vida. Isso é bom. Então, e tem, o que eu falei também no início, né? Os pais, quando os nossos filhos estão lá na infância, nós pensamos, Senhor, tomara que o meu filho seja um pastor, seja um missionário, seja, né, alguém assim que o Senhor vai usar mesmo na obra do Senhor. Mas, de modo geral, nós estamos pensando que os nossos filhos, eles serão bons advogados, né? Às vezes é um erro do próprio pai, né, pastor? Então, assim, os nossos filhos, Deus pode separar os nossos filhos para essa vocação do ministério pastoral. Mas... Nós tivemos um pastor pregando aqui, que é até um missionário nosso, missionário, tem feito uma grande obra para Deus lá na Bolívia, e ele falou um negócio que foi para ele a maior dor, né, que ele pôde ter em uma palavra. Dizer que um jovem chegou perto dele, todo empolgado, e falou: missionário, como que eu faço para mim também ser um missionário? Aí o pastor que estava do lado dele, que era o pastor dele, falou: meu filho, você não vai ser missionário não, meu filho. Vai estudar, vai virar um advogado, vai virar um médico, vai virar um engenheiro. Depois você pega um missionário, adota e manda para o campo. Olha para você ver. Ou seja, se às vezes nem o pastor está incentivando o jovem que tem esse desejo no coração, quanto mais os pais, né? Sim. E a gente vive essa crise de vocação. Uma vez eu ouvi uma senhora, ela chegou aos 60 anos e ela trabalha na área do ensino, era uma diretora de uma escola, e ela se aposentou e ela disse: agora estou pronta para servir o Senhor. Então ela estava servindo a Deus como diretora de uma escola, né, sendo instrumento de Deus na escola, mas no imaginário dela, na cabeça dela, servir a Deus, exercer alguma atividade dentro do ministério da igreja local, algum cargo, alguma função dentro da igreja. Então, isso precisa ser desmistificado, né? Então, nós precisamos entender que a juventude, os jovens podem servir a Deus, exercer uma vocação de Deus na sociedade, como em qualquer profissão, né? Ela pode ser usado por Deus sem ficar com consciência pesada. Eu poderia servir a Deus. Então, muitas pessoas na igreja ficam com essa consciência pesada que ela não está servindo a Deus, porque ela não aprendeu que o que ela faz na sociedade é uma vocação de Deus, é uma missão, é para ela cumprir a missão de Deus no mundo. Eu não preciso necessariamente ser um pastor, ser um missionário. Então, Deus separa cada um para cada área. E ela tem que ficar em paz, precisa ter consciência que ela está servindo a Deus naquela área. Sim. Então, isso é muito importante. Mas... ele pode ser um missionário lá no escritório dele. Isso, mas o que Deus faz, Deus levanta pessoas para se dedicar exclusivamente ao ministério, né, pastoral, na obra dele, né? Então, há essa escassez, mas Deus, eu tenho visto Deus levantando
jovens, né? Deus inflamando o coração, que desejam o ministério, né? Abraçar o ministério pastoral e tudo, em todos os seus desafios. Glória a Deus. Nós vamos fazer a próxima pergunta, mas antes da próxima pergunta, pessoal, a Ideal Pharma está com uma super promoção. Toda a linha de fraldas e leites infantis na semana que vem você vai encontrar com o melhor preço de Minas Gerais. Eles já têm o melhor preço no medicamento, eles já têm os melhores preços em perfumaria e agora lançaram aí essa super promoção. Olha para você ver, fralda personal Jumbo na semana que vem, toda semana que vem, de R$ 21,99 vai estar por apenas R$ 17,99. Então você que tem filho pequeno, já garanta aí as fraldas do seu filho, da sua filha, né? Nós já vamos garantir a do Levi lá em casa, garanta aí, já faz em estoque, porque promoção como essa não é fácil. A Ideal Pharma está sempre procurando cuidar bem de você e da sua família. E detalhe, eles têm a melhor entrega da cidade. Você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, que rapidamente o entregador chega na sua casa com o seu pedido. Ou se você achar melhor, você pode ir até o estabelecimento, que fica na esquina da Praça da Prefeitura, na nossa avenida principal de Conselheiro Pena, que é a Avenida José Maurício de Vasconcelos. Ideal Pharma, cuidando bem de você e da sua família. Pastor Lauro, o senhor pretende pastorear por mais quantos anos? Quantos anos? Então o senhor tem 19 mais 5, 24 anos de pastorado. 24 anos de pastorado. Pretende pastorear por mais quantos anos? Calma. Mais 40? Antes de responder a sua pergunta, o pastor Regino que eu citei aqui está me lembrando que na igreja presbiteriana, a questão da política, o pastor... O que ele faz aqui, que o pastor tem que fazer, que quer se ingressar na política? Ele precisa, então, tirar a licença do pastorado para se candidatar. Ele pode interessante, hein? Não dá para exercer. Ele tem que licenciar. Quem é pastor vai virar um vereador, um deputado, ou qualquer cargo público, ou então, tira a licença. Tira a licença, né? Porque vai acabar misturando as estações, né? Sim. Então, é perigoso, é tenso, né? É complicado. Mas vamos lá, sua pergunta mesmo? Quantos anos? Quantos anos o senhor pretende continuar no pastorado? Eu não pensei ainda nessa, mas eu acho que dá para queimar ainda bastante tempo. Quem sabe aqui mais uns... Tô com 54 anos. Tá novo. Tá novo, tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem Josué e Caleb, 75 anos conquistando terra. Eu acho que dá para chegar aos 70. Né? Se Deus dá graça, dá para chegar se a igreja deixar a gente, né? Mas eu pretendo, né, um desejo, terminar o meu ministério cuidando, né, dessa turma mais nova do ministério, compartilhando as experiências e incentivando, encorajando essa geração mais nova em relação ao ministério pastoral, trabalho da igreja, né? Sim. Lembrando, gente, que o pastor Lauro, ele é o líder do conselho de pastores aqui de Conselheiro Pena também, né? O pessoal vai deixando a gente aí. Além da responsabilidade com a igreja, tem a responsabilidade aí do conselho de pastores, né? Isso aí. É isso aí, pastor. Então, né, mais uns 16 anos. Se Deus quiser, mas se Deus quiser. Maravilha, maravilha. Muita bênção. Deus dá graça. O que é que o senhor sonha para a terceira igreja presbiteriana de Conselheiro Pena para os próximos anos? Rapaz, o desafio hoje é a gente conseguir... Porque a gente descobre que a liderança ela tem que multiplicar, ela tem que reproduzir. E a gente aprende isso muito tarde, né? De reproduzir outros líderes, formação de liderança. Então eu pretendo trabalhar bastante nessa questão da liderança. Sim. Porque senão você acaba trabalhando sozinho. Embora você tenha muita gente na igreja, mas você acaba trabalhando sozinho porque você não trabalhou isso, você não desenvolveu isso. Então
trabalhar, desenvolver uma consciência muito mais forte, muito mais consciente, muito mais intencional, questão de liderança na igreja. Né? Muito interessante, porque se trabalha a liderança, a igreja consequentemente cresce, né, pastor? Porque é muito comum a gente abraçar muita coisa, né? Muitas coisas e acaba ficando muitas coisas sem norte, sem perspectiva, sem... Né? Chegar aonde, né? Você vai chegar aonde? Sim. Então centrar mais nessa questão. Né? Outro desafio, né? É um desafio muito grande, que é discipulado, que é mais do que uma classe de escola dominical, mais do que uma classe de estudo, mas talvez num contexto de uma conversa como nós estamos tendo aqui, de conversar sobre a fé, conversar sobre a palavra, conversar sobre a igreja, conversar sobre o ministério e trocar experiências e trocar também falar dos nossos conflitos, dos dramas, das dificuldades, das limitações, dos desafios. Isso é um desafio. Muito porque importante. A gente, por mais que nós tenhamos boas reuniões, né, de culto, boas ministrações, há uma necessidade de mesa, de olho no olho, de conversar. Então, isso é um desafio gigantesco. Sim. De modo geral. E é um desafio ainda mais na escassez de tempo hoje. Sim, né? Exatamente, dessas distrações e de tantas ocupações que nós vivemos. Esse é um desafio gigantesco. É um trabalho que precisa ser feito permanente. Porque formar novos líderes não é fácil, né? Não é fácil. É necessário estar disse, constantemente trabalhando. Alguém disse, onde que estão os novos líderes, né? A igreja não tem uma dispensa que esses líderes estão estocados lá, você só lá acessar e pegar. Você tem trabalho duro, trabalho de formação, processo, né? E as pessoas lapidação, normalmente... né? E as pessoas, de modo geral, naturalmente, elas acham que elas estão preparadas, né? Sim. Porque mais que você faça um curso, se você não está preparado, você não está... Você precisa de colocar a mão na massa. O discípulo que trabalhar, falou que estava preparado falhou, né? Exatamente. Estou pronto, Senhor, aí contigo até a prisão e a morte. Negou Jesus daqui a pouco. Então, assim, se eu faço com muita temor e tremor, alguma crítica, né? E nós sofremos desse legado. A gente herdou, assim, essa deficiência, né? Teve alguns avanços, mas a gente retrocedeu. Então, acho que a igreja brasileira, a igreja local, a igreja local tem um papel muito importante dessa formação, dessa consciência, da gente entregar uma igreja muito mais consciente, muito mais preparada para o mundo, para a sociedade, para a missão de Deus. Missão de Deus no mundo, né? E começa na nossa cidade, na nossa Jerusalém, né? Isso aí, é cumprir esse desafio e formar a liderança. Muito importante isso. Pastor, nós estamos aqui agora na nossa última pergunta. Já estamos conversando há 1 hora. Que isso, rapaz? Passou rápido demais. E eu tenho que levar minha mãe, que hoje é aniversário dela, para comer um negócio ali. Por favor. Posso deixar minha velha de jeito nenhum. Por favor. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar a idade dela, não. Olha o que ela arrumou hoje. Hoje cedo, ela entrou em contato com a minha esposa. E falou assim, Sabrina, vê se não tá aparecendo a minha idade aí no Facebook. Tem esse cuidado, tomar esse cuidado. Tava preocupado pra ver se a idade dela tava aparecendo ou não. Não gosta que fale a idade dela de jeito nenhum. É isso aí. Pastor, se o senhor pudesse dar somente um conselho para essa pessoa ali que está nos assistindo, qual conselho seria? Conselho... Podia especificar mais assim... conselho para a vida dela, que ela vai levar para a vida. Para a vida. Eu pensei nisso, deixar uma palavra aqui final aqui, né? Isso. Domingo eu preguei sobre a ressurreição de Jesus, né? E
Jesus ressuscitou e qual o impacto, né? Esteve um impacto nos discípulos de Jesus lá naqueles dias. Mas depois de mais de 2000 anos, Jesus ressuscitou. O impacto dessa realidade, né, para nós. Então, dizer para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão ter acesso, né, a essa nossa fala aqui, é que o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 20, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, Marcos 16, 19, né? Depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, a despeito de todas as coisas, Jesus está no trono. O trono não está vazio. Olhe para o trono de Deus. Não foque nas suas limitações, nas adversidades, nos problemas. Jesus está assentado no trono. E ele não deixa nada desapercebido. Nada fica desapercebido, indiferente ao olhar de Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Porque às vezes nós olhamos para a vida, olhamos para o mundo, olhamos para as coisas e achamos que está tudo perdido, né? Tudo perdido. Outra palavra é que situações que pairou no coração dos discípulos de Jesus naqueles dias e que também nos acomete também. Medo. O medo, a incredulidade marcou o coração dos discípulos, né? Jesus teve que ter um momento de mesa com os discípulos para remover a incredulidade do coração deles, né? Jesus censurou a incredulidade. Então, nós somos, né, fazemos parte de uma sociedade e nós lidamos da sociedade, aliás, no dia a dia da vida cristã e da sociedade de modo geral, pessoas na sociedade que são extremamente incrédulas, né? Então, Jesus está vivo, é preciso crer, encher o coração de fé e cuidado com o medo, porque o medo paralisa, né? E como paralisa? O medo, né, paralisa. Eu percebi hoje de manhã, compartilhando esse texto também aqui de Marcos, o medo, além de nos paralisar, o medo também nos faz fugir. Verdade. Nós estamos lidando com pessoas que estão sempre fugindo de alguma coisa, né? Sim. Tentando fugir, tentando se escapar de alguma situação. O texto aqui diz que as mulheres saindo do túmulo, né, depois de ter um encontro lá com o anjo, no túmulo de Jesus, túmulo vazio, né? E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Então o medo paralisa e o medo nos faz fugir, né? Então cuidado com o medo. O medo é bom, mas o medo, quando nos controla, ele nos paralisa, né? Então, olhe para Cristo, Ele está vivo, Ele está presente, Ele quer interagir conosco, com a nossa vida, e quer nos abençoar. E terceiro, falamos sobre a questão de que Jesus ele está no trono. Segundo, a questão do medo. Terceiro, a incredulidade. E para nós, apesar de das nossas limitações, foi debatida aqui a questão do ministério, né? Jesus não desiste de nós. Apesar de nós, da nossa incredulidade, das nossas fraquezas, Ele não desiste de nós. Ele diz para os discípulos incrédulos, está aqui, né? Isso é muito lindo, né, pastor? Eu vi algo interessante. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, apesar de nós, vamos fazendo e realizando a missão de Deus nesse mundo. Aqui em Conselheiro Pena, em qualquer lugar que Deus nos colocar, e que as pessoas que estão nos acompanhando, né, vão fazer a missão de Deus. Amém? Glória a Deus. O senhor falou que Jesus não desiste de nós. É interessante porque Jesus é aquele que sabe o pior de nós. Sim, e mesmo assim não desiste de nós. Não desiste de nós. Esse Deus é maravilhoso, né? Então guarde essa palavra no seu coração.
Jesus está no trono, não deixe o medo te paralisar. E ele não desiste da sua vida. Não deixe se levar pela incredulidade, né? Não deixe se levar pela incredulidade. Não deixe. Realiza a missão de Deus. Faça a missão de Deus. Realiza a missão de Deus. Na sua casa, sua família, né? Isso. Nossa família é a grande missão. É, de a Deus. principal. Principal missão. É a principal. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossos filhos? Nossa família, né? Nossa, Deus. É uma tragédia, né? Aqui, nada justifica o fracasso da família. Nada. Não tem trabalho nenhum no reino de Deus que vai justificar o fracasso de uma família. Ah, mas eu estava fazendo a obra. Não, filho, a sua primeira obra é a sua casa. É isso né? aí. Que a nossa esse olhar para dentro de casa, lista de prioridades é Deus, família e igreja, né? Isso aí. Igreja, eu trabalho, outras coisas. Assim. Né? É dessa forma que funciona. Nós não podemos colocar o nosso trabalho e a igreja acima da nossa família. Até porque, né, pastor? Eu sou um pastor, o senhor é um pastor. Sim. Quem vai querer ouvir a gente se a gente perder nossa família? Fica sem sentido, né? Fica sem sentido. Sem sentido a igreja não vai querer nós, não. É porque... Então, como é que eu vou priorizar até mesmo a igreja acima da minha família? O trabalho acima da minha família? Aquilo que nós pregamos tem que ser uma realidade, né? Sim. E a Bíblia diz que quem não cuida da sua casa, né? Como terá cuidado da igreja de Deus. Da casa de Deus, é. Mas é isso. Gente, chegamos aqui ao final do 20º episódio ininterrupto. Pastor, a gente não falhou nenhum. Que bom, parabéns. Até hoje. Parabéns. Glória a Deus. Continue. Semana que vem vai ser o 21º. Vamos estar recebendo aqui o presbítero David Bastos, que estará contando aqui um pouco da sua jornada de experiências com Deus. Nós aguardamos você na sexta-feira que vem, às 20 horas. Queremos aqui agradecer o pastor Lauro. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, sei que pastor Sei que a sua agenda é apertada, são muitos compromissos, mas o senhor reservou aí um espacinho na sua agenda para nos atender. Não perder essa oportunidade de estar conosco nesse espaço aqui tão no podcast Uma tão bom. Muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, toda a sua família e a igreja que o Senhor pastoreia. Que tudo aquilo que o Senhor sonha para a igreja que o Senhor pastoreia, Deus possa estar realizando. Amém? Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe, gente, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E não esqueça de pegar este link e compartilhar com pelo menos 3 amigos. Que Deus te abençoe.